E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa revisão do segundo bimestre, né? Vamos ver agora, pessoal, números quânticos, para a gente ter uma noção de como foi a questão desses números, como foram importantes e principalmente o porquê, né? Por que quantizar essa questão do movimento dos elétrons, né? Para ser mais preciso. Como eu falei também na aula passada, o seguinte, pessoal, que a evolução do modelo atômico combinou, né, com a evolução também do conhecimento do elétron, do comportamento de propriedades dessa partícula chamada elétron. E os números quânticos justamente vêm a confirmar, né, essa hipótese, considerando o quê? Considerando que esses números quânticos são justamente para quantizar o elétron. Quantizar o quê, professor? Quantizar principalmente a questão de localidade do elétron. O número quântico, no caso, o número quântico principal, vai localizá-lo em um nível, aí vai ter outros números quânticos que vão localizá-lo melhor ainda. É como aquela alusão que eu tinha feito. O elétron está num compartimento, que é uma camada, né? E depois pode estar localizado dentro de um compartimento menor e assim sucessivamente. Então, os números quânticos vieram só para quantizar essa noção que a gente já tem de níveis e subníveis e localização provável, né, uma probabilidade do elétron em relação ao seu núcleo, né, o núcleo atômico. Então, o número quântico veio quantizar, dar quantidade, numerar, né, essas características, esses comportamentos, podemos dizer assim, do elétron. Então, vamos lá. Quem é o número quântico principal com o símbolo N, né? O número quântico principal é aquele que indica a energia do elétron, né, o nível de energia e também indica a distância em relação ao seu núcleo. Ou seja, se o elétron está mais próximo do núcleo ou mais longe. O N, né, o número quântico principal, varia de 1 a 7. Veja que isso aqui já vai combinando com quem? Já vai combinando com a questão do nível energético e das camadas eletrônicas, pessoal. Veja essa tabela aqui. Vocês vão perceber, ó, o primeiro nível de energia vai estar situado na camada K, que você já sabe que tem o número máximo de elétron 2. Então, o segundo nível vai seguir a mesma sequência. Na camada L, o máximo de elétrons 8. E assim sucessivamente. Então, se eu disser que um elétron, um par de elétrons está na camada N, por exemplo, eu estou dizendo que ele está no nível energético 4, né? E ele está acompanhado de possíveis mais 30 elétrons, né? Se a camada estiver completa. Então, N é o número principal. Vai dizer, pronto, o elétron está localizado nesta camada energética aqui, nesse nível energético. Esse é o número quântico principal, um número inteiro, né? Que vai de 1 a 7, ou seja, combina com o número das camadas eletrônicas. E aqui só para vocês terem uma ideia de como ele foi deduzido, né? O experimento que Bohr fez, emitindo radiação, né, no elétron. Veja que ele está subindo de camada e a cada camada que ele sobe, ele vai aumentando, né? Vai calculando a energia que ele colocou no elétron. E quando essa energia, quando o elétron vai descendo de nível daqui para cá, de camada daqui para cá, ele vai reemitindo essa energia em faixas diferentes do espectro. Veja, uma faixa mais azulada, mais esverdeada, uma mais avermelhada, tá vendo? E então a contabilização, a quantização, né, dessas faixas e a quantização dessa energia foi o que deu origem, né, a essa noção de número quântico principal das camadas que o elétron está disposto, os níveis de energia. Tranquilo? Número quântico secundário. Quem é esse número quântico? Nós estamos falando da energia agora do seu subnível. Dentro daquele nível, né, que Bohr deduziu através de seus experimentos, existem também subníveis, né, ou subcamadas, representado por essa letra que parece um L, né? Varia de 0 a 3.
Ou seja, o número quântico secundário varia, é diferente do primário, viu? Varia de 0 a 3 e a fórmula para cálculo é essa aqui, seguinte. Veja que de 0 a 3 me dá o total de 4 números quânticos, não é verdade? E eles combinam com quem, pessoal? Com os subníveis que a gente já viu, né, na distribuição eletrônica. Então, subnível número quântico 0 vai ser o quê? Vai ser um elétron que estiver no subnível S. Um número quântico secundário 1 vai ser um elétron que está onde? No subnível P. Então, com esses links, com essas considerações, é possível saber pelo número quântico onde o elétron está naquela camada. Ou vice-versa. Se você disser o subnível de energia, você vai saber o número quântico daquele número quântico secundário, nesse caso, daquele elétron. Veja que interessante, né? Essa associação, essa quantização dos níveis e subníveis de energia. E veja que isso aqui combina perfeitamente com a configuração eletrônica que a gente já viu. A gente já sabe que o nível S comporta no máximo 2, o P no máximo 6, né? O D no máximo 10 e o F no máximo 14. Então, um subnível que está dentro de um nível, né, que tiver um desses números quânticos, você vai saber em qual subnível ele está. Se você souber em qual subnível ele está, o elétron, você vai saber que número quântico secundário esse elétron está. Veja que interessante, né? É mais ou menos configurando assim, pessoal. Aqui seria o núcleo, né? O núcleo. A primeira camada. A primeira camada abrangeria daqui até a camada L, né? Mais ou menos esse miolo aqui. Dentro dessa primeira camada, nós só temos um subnível, como vocês sabem, que contém no máximo 2 elétrons. Então, o subnível S teria número principal 1, pois está no primeiro nível energético. E qual seria o número secundário dele? 0. Né? O número quântico secundário dele é 0 por quê? Porque ele está no subnível S. Esses dois pares, esse par de elétrons aqui, né? Mesma visualização na camada L. Seria daqui para cá, né? Fazendo uma divisória. Camada L, como ela é maior, ela comporta dois subníveis, certo? S e P. Isso aqui vocês já sabem. Só para visualizar que os subníveis é como se fosse órbitas, orbitais de um avião, por exemplo, né? São locais onde provavelmente o elétron está ali orbitando. Na camada L, nós sabemos que a camada L corresponde a quem? Ao subnível, ao número quântico 2, né? Subnível de energia 2. Esse subnível de energia 2 comporta até dois subníveis. Esse nível, para falar a verdade, né? Esse número quântico 2 pode conter quem? Dois subníveis, como vocês veem aqui, duas rotas. Cada rota dessa, uma tem 2, né? O outro subnível mais energético, maior, tem 6 no máximo. Então eu posso dizer o quê? Se o par de elétrons está aqui no número quântico 2, ele pode ser 0, né? Segundo a tabela. Ou ele pode ser 1, se o par de elétrons estiver nesse outro subnível. Ele pode vir a ser 1, número quântico secundário 1. Então veja que eu vou identificando meu elétron. Se o elétron estiver aqui, pessoal, meu par de elétrons aqui, ó, bem aqui onde eu circulei, como é que eu vou identificar ele? Eu vou dizer que ele está, primeiro, né, no número quântico principal, número 2, ele está na camada L, número quântico 2. E vou dizer que ele tem número secundário 1, número quântico secundário 1. Por quê? Porque ele está no subnível P, né? Subnível energético P. E o P equivale ao número quântico 1. Então eu vou identificando meu elétron. É para isso que serve o número quântico, para identificá-lo melhor na eletrosfera. Certo, pessoal? Aqui é a noção, eu trouxe uma animação em 3D de orbital ou órbita. Essas órbitas aqui, o tracejado, na verdade, elas são em 3D, né? Em 3 dimensões, e o elétron teria esses espaços, essas prováveis órbitas, né? Para estar, né? Tá por aqui se movimentando. Quanto maior a camada, mais orbitais. E então, se você sabe o número secundário, se você quantiza isso aqui, você está, na verdade,
observando esta probabilidade aqui. Se ele está aqui mais próximo do núcleo, se está um pouco mais afastado, orbitando. Você está quantizando essa melhor localização do elétron, certo? Número quântico magnético, o que é ele? Como é que funciona, né? Vamos ver. Número quântico magnético especifica a orientação permitida para uma nuvem eletrônica no espaço, ou seja, esse orbital que a gente acabou de ver, né, essa animação, ela possui uma orientação no espaço, uma orientação magnética baseando-se no quê? No eixo da energia eletromagnética, né? Qual eixo, qual direção, né, para ser mais preciso, ela pode assumir dentro desse eixo eletromagnético. Então ele pode assumir valores inteiros, né, de orbital, sendo menos, né, menos, passando no zero ou até mais um, menos um ou zero, no caso, né? Dependendo do número de orbitais que aquele elétron vai estar naquele subnível. Ou seja, aqui a tabelinha vai nos ajudar melhor. No subnível S, eu tenho um número secundário zero e eu só possuo um orbital possível, né? Se eu tenho só um orbital daqueles que a gente viu em 3D, só um local onde o elétron pode estar, meu número magnético, minha orientação magnética só vai ter uma orientação permitida, que é a zero, ou seja, central, né? Mas no centro do orbital. Se o elétron está no subnível energético P, ele tem o número secundário 1, né? Isso aí nós já sabemos, essa associação. Ele pode conter no máximo 3 orbitais magnéticos. Veja que interessante. Então o elétron pode estar aqui na via do meio. Imagine isso como uma pista, né? Como uma rodovia. O elétron pode estar aqui, o par de elétrons aqui no meio, ou seja, orientação magnética zero. Pode estar à esquerda menos 1 ou à direita que vai ser mais 1. Então até isso conseguimos quantizar até a orientação dentro da órbita, dentro daquele orbital, a sua orientação magnética do elétron. E assim sucessivamente. O D, número quântico secundário 2, pode ter no máximo 5 orbitais. Então o elétron pode assumir valores de zero se ele estiver no centro e ir crescendo para as laterais, né? Menos 1 ou menos 2. Então é como se fosse as faixas dentro de uma rodovia, né? As faixas indicam lado direito, lado esquerdo, tem, se for mais de duas faixas, tem a faixa central. É mais ou menos assim que funciona a orientação magnética dentro daquele orbital. O F, né, número quântico secundário 3, no máximo 7 orbitais. Por quê? Veja que dentro de cada orbital, um detalhe importante de perceber, eu acomodo um par de elétrons, ou seja, 2 elétrons. E vocês lembram que o nível F, falando do F aqui, possui no máximo 14 elétrons. Então, 7 orbitais, ou seja, 7 pares de elétrons, cada quadradinho desses, dá um total de 14. Lembra que o subnível D, comporta no máximo 10 elétrons. Se eu tenho 5 orbitais com um par de elétrons em cada orbital, cada quadradinho desse, eu tenho 5 vezes 2, eu tenho 10. Lembram que o nível P comporta 3 orbitais. Cada orbital, lembre-se, cada quadradinho desse simboliza um orbital que vai um par de elétrons no máximo. Então, 2, 4, 6. Veja que é tudo, a matemática aqui ela está certinha. Ela bate o número de orbitais com o número máximo de elétrons. Não esqueçam desse detalhe. Então, esse seria o campo, o eixo, né, de orientação magnética, né? Tanto pode ter orientação assim, para cima, para o lado, né? Os vetores são os vetores possíveis. Aqui, veja que faz como fizesse uma montanha russa. São as orientações possíveis que aquele orbital que a gente viu no slide passado pode estar posicionado para cima, para frente, para o lado, para o outro. É para isso que serve a orientação magnética do orbital, né? O elétron também assume essa orientação magnética dentro do seu orbital. Como se fosse aqui, pessoal. Imagine que o orbital é o globo da morte. E você vê que o globo da morte existe uma sincronia muito interessante entre as motos. Umas giram assim,
outras estão assim, né? Outras mais assim. É justamente a orientação magnética que um elétron assume. Ele pode assumir uma orientação assim, outra, ó. Vejam que tem moto passando assim, quase em diagonal. Tem moto subindo até aqui, ó. Então é mais ou menos uma alusão um pouco para vocês entenderem que é mais ou menos isso que o número magnético quer trazer. Trazer essa noção de orientação magnética, né? Do elétron dentro do seu próprio orbital. Aqui seria um orbital circular, né? Vocês viram que pode ter um orbital circular. Tranquilo? E o número quântico spin seria o spin do próprio elétron. Como é que funciona essa questão do spin, pessoal? O número quântico spin indica a orientação do próprio elétron, estou falando da partícula agora, em seu próprio eixo. Imaginando que o elétron seja como aqui, ó. Imaginando ele como se fosse o quê? Uma partícula esférica, né? Nós estamos aqui hipotetizando, supondo. E ele teria um eixo em torno dele, como um planeta, né? Tem um eixo magnético em torno de si. Ele teria um eixo e a partir desse eixo quantizou-se a possível posição, a orientação dele em seu próprio eixo, né? Por exemplo, se ele estiver, ele pode assumir menos meio ou mais meio. Então, convencionou-se, né, entre os cientistas que seta para cima, ou seja, o eixo apontando para cima, ele seria o valor menos meio. E a seta para baixo, um valor de mais meio, como vocês podem ver aqui na figura. Norte para cima, menos meio. Norte para baixo, mais meio. Certo? Então, como é que fica isso dentro daqueles orbitais que a gente acabou de ver agora? Dentro do orbital magnético, eu não disse a vocês que é um par de elétrons. Então, dentro do orbital, eu tenho as setas simbolizando o quê? O spin dele, para cima ou para baixo, né? E para que um par de elétrons não sofra repulsão, ele precisa ter o spin contrário. Tendo o spin contrário, um vai, como é que diz? Vai fazer uma atração magnética com o outro, né? Porque senão, se eles tivessem o mesmo spin, eles se afastariam. Então veja, ó, que as setas estão todas dispostas com os spins contrários, uma para cima, outra para baixo. Dentro de quê? Lembre que esse quadradinho é um orbital. Um orbital dentro de quê? Dentro da órbita, que é aquele subnível que a gente viu em 3D, que está dentro de um nível. Então veja que aqui eu cheguei no máximo de localização daquele elétron. O elétron está dentro de um nível que está dentro de um subnível que tem uma orientação em relação ao espaço magnética e o próprio elétron tem a sua orientação magnética própria, que é o seu spin, certo? É simbolizado desse jeito, né? Graficamente. Dentro do orbital, ó, veja no orbital P os máximos de 3 subníveis, né? E eles estão dispostos como? Uma seta para cima e outra para baixo. Spins contrários vão fazer o par de elétrons ficar próximo. O experimento que eles perceberam isso foi esse, pessoal. Passaram radiação de elétrons aqui, sem nenhum campo magnético, então ela foi reta, bateu na chapa, tranquilo. Passaram a radiação e esperavam esse resultado aqui, que os elétrons se espalhassem um pouco, por conta do campo magnético, né? Mas qual foi o resultado que eles obtiveram? Esse aqui embaixo. Os elétrons procuraram sua orientação magnética. Uns foram para o polo sul magnético e outros desceram para o polo norte magnético. Então foi daí que eles perceberam que o elétron tinha também a sua orientação magnética, né? Ou seja, foi onde eles deduziram a questão do spin, do polo norte e sul. Agora veja só, não que o elétron esteja dessa forma, bonitinha, sempre para cima ou para baixo, dentro lá da eletrosfera, porque o elétron está em movimento. Então seria até, né, complicado de dizer que o elétron sempre estaria nessa posição. O que é que acontece? O número quântico spin é também chamado de spin magnético, que é o momento magnético do elétron. Então, naquele momento que o raio de elétrons está passando aqui, ele procura o seu lugar. Não obrigatoriamente ele já estava apontando para o sul ou para o norte, mas ao passo que ele passa no campo eletrônico, ele procura aqui, vocês vão entender melhor.
nessa animação é uma hipótese do que se acha que é o spin, de verdade. Antes se pensava que era um giro, né? Mas na verdade seria a orientação em torno do seu eixo. As mais variadas posições que o elétron pode estar dentro da eletrosfera, né? Seria esse mais ou menos o movimento, né, imaginado do elétron. E o que foi que aconteceu nesse experimento? Foi isso. Os elétrons nas suas mais variadas posições, deixa eu limpar a tela aqui para vocês. Nas suas mais variadas posições, passando aonde? Num campo magnético, ó, veja que eles se alinham. Um vai para baixo, o outro aponta o eixo para cima. Mesma coisa que aconteceu, né, na figura que eu mostrei. Então é essa situação aqui, essa hipótese aqui é a mais provável. E quando se passa um campo magnético pelos elétrons, eles se alinham. Eles se alinham conforme a convenção do seu spin, ou para cima ou para baixo. Então, é assim que funciona o número quântico de spin. Resumindo, pessoal, como é que a gente visualiza aqui um modelo bem básico, só para a gente resumir o que a gente conversou. Entre uma camada e outra, vocês viram que eu vou ter um subnível energético. Dentro desse subnível, vou ter uma orientação magnética, que é o orbital, né? Pode ser mais ao centro ou mais às laterais. E o próprio elétron vai ter o seu spin magnético, o seu momento magnético de estar apontando um eixo para um local diferente. E quando passa no campo magnético, ele procura o polo norte ou o polo sul. Seta para baixo ou para cima, lembram? Então isso é para que servem os números quânticos, para identificar bem melhor esse elétron, esse par de elétrons. Lembrando que os elétrons são dispostos em pares dentro de um orbital, né? Em cada orbital magnético eu vou ter um par de elétrons com spins contrários para que eles possam se atrair. Isso aqui é um resumo. Limpar a tela aqui para não atrapalhar. Isso aqui é um resumo, né? Número quântico principal, a distância, como eu falei. Momento angular é o que? Os orbitais. Momento magnético é como ele está disposto no espaço, né? E o spin, que na verdade não é um giro, mas também é o que? É um momento magnético, é um spin magnético do próprio elétron, da própria partícula. Aqui eu estou falando, veja que eu estou falando de nível, de orbital, ainda estou falando de orbital e aqui eu estou falando da própria partícula elétron. Tranquilo, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.